Bom, Leandro, eu quero começar antes te agradecendo. Não só em meu nome, mas também da Maria Eduarda e da Louise, que não puderam estar aqui hoje. Mas agradeço a tua disponibilidade, o teu tempo. Conforme eu te expliquei, essa entrevista é requisito para a disciplina de Psicologia Jurídica, ministrada pelo professor David Thiago Cardoso. E a gente tem aprendido ao longo do semestre sobre os campos de atuação do psicólogo jurídico, nessa intersecção entre o direito e a psicologia. E eu tenho certeza que com a tua experiência e o teu conhecimento tu vai contribuir muito para o nosso aprendizado, então muito obrigada. De nada. Queria começar te perguntando um pouco da tua formação. Onde, quando tu te formou e como é que tu ingressou nos quadros do Poder Judiciário? Se tu puder contar um pouquinho. Eu me formei na Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, em 2003. Então já tem um tempinho, né? Em seguida eu fiz uma residência em Psicologia Hospitalar. Foi uma experiência muito rica na minha vida, seja pessoal, seja profissional. Nessa residência eu me programei para, juntei um dinheiro para poder ficar só estudando um tempinho. E foi bem como planejado, assim, eu fiquei praticamente quase 2 anos vivendo desse dinheiro que eu guardei na residência para estudar para concurso. E aí, a questão da psicologia jurídica, não existia nenhuma vocação para isso, assim, até porque hoje em dia já é mais conhecida a psicologia jurídica. Na minha época eu não tive nenhuma matéria de psicologia jurídica na faculdade. Então eu estava indo pela necessidade de sustento mesmo, né? Então eu fiz vários concursos, entre eles esse, e é o que melhor remunera, na verdade, né? Não tinha nem muita noção do que eu iria fazer, né? Até porque não estava claro também, né, na divulgação do concurso, vamos dizer assim. Não tinha muita noção de que ia fazer em avaliação psicológica. Entendi. Talvez se eu tivesse parado para ver e me certificar disso, talvez até não quisesse fazer, porque na época da minha formação eu sempre pendi mais para clínica. Imaginei que eu iria para esse lado da clínica, né? Eu fiz análise, a minha formação de faculdade é muito psicanalítica, que é assim lá no Rio Grande do Sul e na Federal especialmente. Sim. Então eu imaginei que eu ia por aí. Eu tentei concurso na área de hospitalar, que eu gostei demais de trabalhar. Foi o que eu mais gostei de fazer, na verdade. Então, nunca fui muito afim assim, com a coisa de testes, né? Esses que são os procedimentos que a gente associa normalmente à avaliação psicológica, né? Ainda que não seja. Ainda que não seja, Mas, então, assim, eu nem sabia bem para onde que eu estava indo. Sim. Eu sabia que eu precisava me sustentar, né? E me colocar na vida, na verdade. E aí foi o que eu fiz, assim. Eu tinha conseguido um emprego em um hospital aqui em Blumenau. E aí, bem na época, assim, teve uma prorrogação desse concurso aqui. E eu percebi que eu trabalhava o dia inteiro, cansado. Eu percebi que eu não ia conseguir estudar. Aí eu disse, eu vou arriscar, né? Aí eu larguei o meu trabalho para ficar só estudando para esse concurso aqui. Então a motivação, no fim das contas, foi mais financeira. Vida real. Vida real. E tu ingressou no Poder Judiciário exatamente em que ano? Em 2009. 2009. Já lotado aqui na comarca de Itajaí? Sim, o meu concurso a gente escolhia para onde, qual comarca a gente ia fazer. Então eu só concorri com os candidatos de Itajaí. Entendi. E aqui no setor de psicologia, tu és o único psicólogo atuante? Agora sim. Quando eu cheguei tinha uma psicóloga cedida da prefeitura, que já estava há vários anos e ficou vários anos também. Ela saiu em 2020. Eu entrei em 2009, né? Então todos esses anos a gente trabalhou em conjunto. E agora 5 anos agora é só Lito. Tá. A gente tem um roteiro de entrevista passado pelo professor Davi, mas no meio desse roteiro, é uma entrevista semi-aberta? Semi-aberta. Pode que apareça alguma pergunta adicional, enfim. Então eu vou começar com a primeira pergunta que o professor propôs, que é a seguinte: como o seu trabalho se articula com as demandas judiciais? Como o meu trabalho se articula com as demandas judiciais? Deixa eu pensar como responder isso. Porque assim, a lógica do trabalho da psicologia atualmente ainda é pericial, né? E a questão pericial faz parte da lógica jurídica, desde sempre, né? Então, eu acho que tem campos para serem abertos que tragam mais a lógica da psicologia mesmo para dentro do judiciário, vamos dizer assim, né? Algum tipo de, como é que eu vou dizer, clínica ampliada, vamos dizer assim, algum trabalho mais de intervenção psicológica. Existe campo aberto para isso, não é? Tem resistência, né? Não é muito fácil,
mas especialmente atuando atualmente na infância mais, né? Mas também na família poderia. Só que isso é um assunto que a gente ficaria bastante tempo aqui, né? Mas a articulação histórica da psicologia, que vem da inserção da psiquiatria, na verdade, dentro do judiciário, né? Então, historicamente, a gente se articula com a demanda judicial como perito, como um avaliador, vamos dizer assim, né? E aí, para poder subsidiar a decisão judicial. Entendi. É isso, basicamente. Tu comentou já que a tua atuação agora está mais na vara da infância, né? Isso. E família também. Outra pergunta que eu gostaria de fazer são, quais as principais demandas judiciais que você atende? Tá, eu vou responder considerando o tempo em que eu atuava igualmente nas duas, né? Na infância é uma demanda muito variada, então deixa um pouquinho de lado a infância. Na família, de uns anos para cá, basicamente alienação parental e disputa de guarda, né? Mas no meu caso, assim, sempre envolvendo os casos mais complexos, né? Porque normalmente não me era solicitado por questões em que a decisão podia ser meramente jurídica, vamos dizer assim, seja na disputa de guarda, seja na regulamentação de visitas, né? Sempre envolve criança, também deixando bem claro, né? A atuação do psicólogo no judiciário sempre envolve criança, seja na família, seja na infância, né? Então, o que vinha para mim da família eram os casos complicados, as disputas de guarda ou regulamentações de visita que o nível de conflito era muito grande, né? E com o passar dos anos, a partir da minha entrada no judiciário, por exemplo, a lei de alienação parental, se não me engano, é de 2010. Então começou a tomar corpo isso nas demandas com o passar do tempo. E chegou um momento em que praticamente todos os casos que vinham para mim eram de alienação parental. Entendi. Né? Isso atualmente provavelmente segue assim. Então a minha demanda da família é essa. Na infância é uma demanda mais variada, porque na infância a gente atua, por exemplo, né? A gente faz junto com o juiz o acompanhamento de todas as crianças acolhidas, crianças e adolescentes acolhidos. Então a gente faz reuniões mensais para discutir o caso de cada criança junto com as equipes dos acolhimentos, discutir ações a serem tomadas, enfim. A gente eventualmente atua no próprio processo de destituição, se é preciso de alguma forma, né? Em algum caso de acolhimento em que é preciso a equipe forense atuar para entender o que está acontecendo. Pode... Eu ia te perguntar a tua atuação, então, nessas demandas que envolvem crianças em situação de acolhimento, em parceria com o juiz mesmo? Esse juiz atual, o doutor Fernando, ele solicita muito a nossa parceria mesmo. Então, a gente tem reuniões mensais, agora são 3 acolhimentos, né? 3 abrigos. Então, todo mês a gente vai em cada um, né? Então, 3 reuniões por mês, a gente discute cada criança e cada adolescente. Entendi. E muito em parceria com as equipes dessas instituições. Né? Que normalmente também contam com um psicólogo, né? Sempre tem um psicólogo e um assistente social. E pedagogo também, né? Mas as discussões é muito assistente social e psicólogo. E que mais na infância? E aí na infância a gente tem... E aí tu vê que é um trabalho... interligado, né? Porque do acolhimento a gente vai observando se a situação é possível a criança retornar para a família de origem ou ser colocada na família extensa. Não sendo possível, se vai para uma destituição familiar, no momento que se conclui a destituição, a gente encaminha a criança para adoção. Aí digamos assim, a ênfase antes do trabalho era na equipe do acolhimento, do abrigo. Né? Eles que fazem a abordagem com a família, eles fazem a abordagem com a criança. No momento que vai para adoção, a ênfase é no nosso trabalho, porque aí a gente aqui no Itajaí construiu todo um fluxo para fazer a colocação em adoção, né? De como fazer a aproximação da criança com os pretendentes à adoção, né? É um trabalho bem intensivo, assim, muita reunião, muita... E na preparação dos pretendentes à adoção? Aí tem a outra parte da adoção, né? Uma das partes é fazer a adoção acontecer quando a criança está disponível para adoção, né? Porque não é porque ela está acolhida que ela está disponível para adoção. Ela está disponível para adoção quando ela é destituída. Exato. Então, quando ela está disponível, o trabalho a ser feito é a própria adoção. Mas aí, do lado dos que pretendem adotar uma criança, tem a preparação e tem a habilitação, né? Eu, atualmente, não estou atuando nessa parte, né? Que o juiz está nomeando perito, porque é uma demanda muito grande. Se fosse depender de mim, ia demorar muito. Eu sou só um profissional com uma cidade como Itajaí. Então... o curso de adoção atualmente é dado pelo Grupo de Estudos e Apoio à Adoção, que tem aqui em Itajaí, tem a participação também da assistente social daqui. Então essa é a parte da preparação para a adoção dos pretendentes. E tem a habilitação, que é uma avaliação psicossocial, né? Uma avaliação psicológica e uma avaliação social com os pretendentes para eles serem habilitados para a adoção. Né? Também é uma parte que a psicologia faz. Eu não estou fazendo atualmente, mas eu fiz durante muitos anos. Tanto o curso, né, de preparação
dos pretendentes quanto às habilitações, as avaliações dos pretendentes. Né? Na infância, que mais? Tem o estágio de convivência, que também está ligado à questão da adoção. É aquilo que eu tinha dito, né? É um trabalho de vários momentos, né? É o acolhimento da criança, no momento que ela não vai poder voltar para a família, ou para a família extensa, ela destituída, ela vai para a adoção. É o trabalho de colocar em adoção. Colocado em adoção é o trabalho de acompanhar a adoção, que é o estágio de convivência. Que aí quando é colocado em casais de Itajaí, aí a gente acompanha a adoção. Pode ser 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, depende de cada até situação. A adoção efetivamente se concretizar. Ou não. O estágio, pode gerar uma devolução. Né? Sim. Então esse, por exemplo, é um trabalho, aquilo que eu tinha falado, é um campo, uma forma de atuar diferente da lógica pericial. Tem um aspecto avaliativo, sempre tem, porque tu está sempre avaliando, né, para intervir, mas ele tem um aspecto clínico, vamos dizer assim, um tipo de clínica mais focada na questão da adoção, né, uma clínica psicológica de psicoterapia, né. Entendi. Mas é um trabalho de intervenção clínica, tanto com os adotantes, né, quanto com a criança. Aqui a gente tem o suporte do grupo de estudos de apoio à adoção, que tem 2 psicólogas, muitas vezes elas atendem as crianças e eu atendo os adultos, os pais, né, os adotantes, até porque eu considero o ambiente do fórum não muito apropriado para trazer uma criança para fazer um trabalho continuado de atendimento, né. A gente às vezes atende, faz a visita domiciliar, aí atende no estágio de convivência, né? Sim. Então tu vê como a demanda da infância é mais variada. Sim. Provavelmente tem mais coisas que eu não estou me lembrando agora, porque tem muitas coisas que se atravessam, assim, de trabalhos diferentes que tu não os casos são muito e que são mais complexos. Esporádicos, talvez? Isso. Talvez eu esteja falando das demandas que são as mais contínuas, corriqueiras. Tá. E às vezes surgem situações assim. A gente tem as audiências concentradas, né? Então, também das instituições de acolhimento, né? Isso, aí mobiliza toda a rede. A gente tem em casos específicos, assim, que é um trabalho que eu acho muito importante de fazer, mas não é corriqueiro. Vou te dar um exemplo, assim, né? Uma situação de tentativa de retorno de uma criança acolhida para a família de origem, né? Muitas vezes o link da instituição de acolhimento com a rede não é efetivo. Sim. E isso precisa ser mobilizado de alguma forma efetiva. Porque, por exemplo, no caso de pais que têm uma questão com a drogadição, ou com uma questão, passa por uma situação de depressão, muitas vezes eles, por conta própria, não conseguem se mobilizar para reaver os filhos. Né? Se tu deixa por conta deles, eles vão perder esses filhos. Sim. E às vezes o profissional, a equipe do fórum, consegue atuar para, vamos dizer assim, conectar toda essa rede e tornar efetivo esse trabalho de apoio a esse familiar, esse genitor, essa genitora que está se perdendo na vida, vamos dizer assim, para ela conseguir de alguma forma se reerguer e retomar os seus serviços. Isso é um trabalho que a gente fez em alguns casos recentemente e foi muito bom de fazer, assim, foi muito gratificante de fazer, de ver o resultado, assim, sabe? Especialmente uma demanda que a gente percebeu, assim, com o passar do tempo, quando coloca a criança na família extensa, isso até para teu trabalho, tu vai me entender. O que acontece? Coloca na família extensa, não quer dizer que não exista ainda o objetivo de voltar para a família de origem, biológica, né? Os genitores. Só que ninguém mais acompanha. Acompanha a criança que está na família extensa, porque tem 6 meses de acompanhamento, mas não acompanha esses pais, ou seja, que precisam também continuar na sua luta para rever os filhos. Então se criava uma lacuna. Se encara como se a situação estivesse resolvida. Juridicamente está resolvida. Quando, na verdade, nem sempre está, né? Nós tivemos uma série de casos assim, e aí a gente pensa, não, aí quem é que vai atuar então? A equipe do acolhimento vai atuar com a família extensa que recebeu as crianças durante 6 meses, mas quem é que vai atuar com a família de origem mesmo, né? Para conectar com a rede, dar as orientações, acompanhar os seus movimentos. Né? E aí a gente, em alguns casos, fez e conseguiu que esses familiares, né, reavessem seus filhos. Então foi que bacana. Foi um trabalho importante. Assim, e foi um aprendizado para todo mundo, porque porque ninguém faz isso de articular de fato a rede. A rede tem disputas, tem rusgas às vezes entre profissionais, o do CAPES não se dá bem com essas coisas. Aí de repente todo mundo nessa situação conseguiu se mobilizar, convergir, né? Periodicamente a gente se reunia, enfim, se reunia com a genitora. Enfim, foi um trabalho bem bonito de fazer, assim, sabe? Mas aqueles que não é corriqueiro, são casos esporádicos. Eu poderia dar outros exemplos. Eu tô com não assim. É a demanda habitual, então. Isso. De novo, as suas respostas vão entrando aqui, puxando as perguntas que já estavam previstas no roteiro, né? Falaste em avaliação psicológica
E aí eu te pergunto, como é realizada a avaliação psicológica no teu cotidiano? Aí depende muito do tipo de demanda, né? Vamos tomar uma demanda bem, digamos assim, engessadinha, né? Que é a da família, vamos dizer assim, né? Que tu não precisa abrir nenhum tipo de leque, assim, de intervenção, de atuação. Eu não trabalho com teste. No máximo que eu faço é um uso, vamos dizer assim, de questões gráficas, por exemplo, um desenho da família, né? Sim. Mas eu uso como uma espécie de estímulo mais simbólico, assim, não faço um tipo de interpretação padronizada para colocar lá no laudo. Eu uso porque ele sempre vem coisas muito significativas do contexto familiar, né? Mas, em geral, o meu instrumento é a entrevista clínica. É a entrevista semi-aberta, vamos dizer assim. Né? Não é uma entrevista fechada, porque não tem como fechar, né? Sim. E, ao mesmo tempo, ela tem uma estrutura, vamos dizer assim. Ela é sempre estruturada porque a estrutura que dá é o próprio caso. O caso tem, né? Por exemplo, uma alienação parental. Então, tu tem alguns conteúdos que tu precisa explorar de alguma forma, né? Por exemplo, o histórico, além do histórico geral do caso, a questão toda da separação, o contexto da separação, o contexto do pós-separação, o histórico da questão da convivência dessa criança com o genitor não guardião, como é que se deu, enfim. Então o próprio caso te dá uma estrutura que não dá para ser uma entrevista totalmente aberta. Ela tem... Sim, ela tem um objetivo, né? Exato. Então tu vai guiar esse como trabalho. Como tu tá vendo agora, as respostas vão conduzindo, né? Meu instrumento de trabalho é entrevista. Entrevista. Quais metodologias de atendimento você utiliza? A entrevista. E hoje em dia, assim, como eu estou muito pouco na família, e eu com o passar dos anos eu comecei a entender que não era muito justo com as crianças sempre trazer elas para o campo de avaliação, vamos dizer assim. Que durante muitos anos foi isso que eu fiz, né? E é isso que a maioria dos profissionais fazem. As crianças sempre eram trazidas para avaliação, participavam do processo de avaliação lá, 3, 4... Eu atendi meses crianças, às vezes, né? Falando na questão da vara de família, né? Hoje em dia, só quando é muito necessário. Porque eu acho que não acho saudável para a criança ter que ser incluído na... Do contrário, essa avaliação vai se centrar, então, na nos pessoa adultos. dos pais. Exatamente. Hoje em dia eu faço assim, né? A não ser quando, por exemplo, assim, né, a questão da alienação parental, se os dados que vêm dos adultos, todos os assuntos são complexos. Sim. Então, se eu fosse realmente falar, porque hoje em dia eu tenho muitas questões em relação à alienação parental. É um assunto extremamente complexo. Sim. Eu tenho muitos anos de experiência, tenho muitas conclusões tiradas ao longo desses anos, muitos questionamentos, enfim. Mas vamos dizer que eu fizesse hoje em dia. Hoje em dia uma avaliação de alienação parental como me é demandada. Eu não faço. Mas vamos dizer que eu fizesse, né? Surge, os dados dos adultos, vamos dizer assim, me deixam em dúvida. De alguma forma, com uma pulga atrás da orelha que pode ter algo no sentido de um dos genitores estar realmente influenciando propositadamente essa criança para rejeitar, para renegar o outro genitor, aí sim eu incluo a criança mas não para ficar indagando, né? Sim. Para ver se alguma coisa ali de importante aparece. Né? Agora, se não, eu não trago a criança para... A não ser que me mandem eu trazer, porque eu manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo, diz o ditado, obedece pelo quem tem menos. juízo. Quem tem juízo, no caso, é verdade. E na vara da infância, o atendimento de criança, assim, ele acontece às vezes nos estágios de convivência, né? Muitas vezes os estagiários atendem as crianças para mim, né? Mas como tem essa parceria do grupo lá, a gente às vezes também passa para eles. Hoje em dia diminuiu muito o meu atendimento de criança, que durante muitos anos era uma demanda contínua, assim, contínua, seja na infância, seja na família. Entendi. Dentre essas demandas que tu citou, tem alguma em particular que tu considere mais complexa? Seja em termos de tempo dedicado? Sim. É que assim, tudo são complexidades diferentes, né? São complexidades diferentes, mas no sentido de desafio profissional, de desgaste profissional até, a alienação parental. E eu atuei uns anos, mas isso não é feito mais, pelo menos aqui em Itajaí, eu acho que na maioria dos lugares não é feito mais na questão da avaliação de violência sexual. Eu atuei, acho que uns 3 anos exclusivamente nisso. Na época ainda tinha outra psicóloga, né? E aí a gente se organizou para ela fazer o resto e eu fiquei só na avaliação de violência sexual contra a criança. Então é quase uma investigação. Sim. Porque a parte de investigação no Brasil é muito deficiente. Então acabava sobrando para mim, sabe? Hoje em dia tem depoimento especial, que é feito no tempo certo, vamos dizer assim, tomar como ideal, né? Mas eu acho que consegue manter mais ou menos assim a criança é ouvida perto da revelação dos fatos, né? E quando eu atuava,
ela já era dentro de uma situação judicializada, às vezes tinham se passado anos até chegar para mim. Eu tive casos que já tinha passado 6, 7 anos para eu tentar apurar alguma situação, né? Então aquilo ali me esgotou ao máximo, me desafiou ao máximo, foi um aprendizado imenso, mas a minha saúde demorou ainda até hoje. Deixou marcas. Deixou marcas, mas foi isso profissionalmente, e depois daquilo eu senti que nada mais me amedronta, digamos assim, como profissional. Eu dou conta do que vier a partir daquilo ali, sabe? Para mim foi um marco na minha vida profissional. Entendi. Leandro, e em termos assim de dificuldades, o que tu enxerga, seja em termos de estrutura, ou o que mais te vier à cabeça? Quais são as dificuldades que tu enfrenta para executar o teu trabalho, digamos assim? Sempre a gente pensa que está fazendo menos do que precisaria, mas não porque a gente está dando menos, é porque depende de toda uma estrutura, né? Então, por exemplo, começando pelo fato de eu ser um único profissional. Então, às vezes, tu gostaria de fazer um trabalho de uma possibilidade mais intensiva de atuação que tu não tem tempo para dar, né? Então, aí é difícil de eu te especificar, porque a demanda é muito grande para pensar alguma situação assim. Eu acho que, na verdade, de uma certa forma, tu também respondeu, né? É essa falta de estrutura que, às vezes, te impede de fazer mais. Claro. Por exemplo, pegando esse trabalho que eu estava citando, que não é um corriqueiro, mas que é importantíssimo, vamos dizer assim, tu fazer uma intervenção que articule a rede a partir de um lugar mais neutro, vamos dizer assim, que é o lugar do profissional forense, né? Para realmente dar um suporte para esses familiares e evitar que eles percam seus filhos, né? Não é nada menos do que isso. Só que como é que eu vou conseguir dar conta disso? Até porque não todas só as outras isso, demandas sendo eu sozinho. Dar conta disso com o tipo de dedicação que precisaria, né? Isso é só um exemplo, vamos dizer assim, né? Então, todos aí, se eu ficasse restrito, hoje em dia eu consegui ficar mais restrito na infância, mas mesmo assim na infância eu fosse dar conta de toda a infância. E eu acho que isso aí é uma experiência de todos os profissionais que atuam no serviço público, assim, se dão conta que o que precisaria ser feito eu não consigo fazer, por mais que eu me acabe trabalhando. Então, é a realidade que a gente tem, né? Só mais duas e a gente acaba. Na sua visão, de que forma a psicologia jurídica pode contribuir para a humanização da justiça? É que assim, aí tem a contribuição, vamos dizer assim, concreta, vamos dizer assim, dos resultados que o teu trabalho provoca, né? Aí cada demanda, eu já citei aqui, né? Sim. Por exemplo, uma situação de uma mãe que teve depressão profunda, que tinha problema com drogadição e ia perder os seus filhos. E não era o caso dela perder os seus filhos, ela só precisava de alguém para carregar um pouquinho ela no colo, vamos dizer assim, né? Não é isso, eu tô brincando, né? Para dar um suporte, né? Com ações, enfim. E então, por aí a gente vê. E muitas vezes os profissionais da rede também já estão cansados, já não conseguem ter o tipo de acolhimento que é preciso ter para gerar resultado, vamos dizer assim, né? Tu precisa ter uma boa vontade verdadeira, um acolhimento verdadeiro das pessoas que tu atende para que elas respondam de um jeito que beneficia elas mesmas, inclusive, né? Então aí são os casos, as situações de resultado concreto que tu vê que humaniza toda a situação, né? Na vara da família, uma situação de alienação parental real, vamos dizer assim, quando tem uma alienação acontecendo, tu conseguir impedir que esse estrago, vamos dizer assim. Na vara da família eu tive muita essa experiência assim, de situações muito injustas a partir de um dos genitores ali adoecido, vamos dizer assim, emocionalmente, por conta disso está provocando um estrago muito grande na vida de uma criança, né, na sua própria vida, e a tua atuação de alguma forma consegue mostrar isso, e a partir disso esse estrago se minimiza, se desfaz de alguma forma, né? Então, aí tu vê a humanização no resultado concreto, né? Outra coisa talvez sejam nas relações profissionais, no teu diálogo com o juiz, com o promotor, com teus colegas, o trabalho, vamos dizer assim, de troca de ideias e o judiciário que tem talvez um espírito tão árido, absorver outros ares, né? Eu vou colocar mais uma aqui. Esse diálogo, ele ocorre de forma tranquila? Depende do juiz, depende do promotor. Muito de pessoa para pessoa. Depende.
Hoje em dia a gente tem uma São sorte grande que o nosso juiz é muito aberto a esse diálogo, assim, ele solicita, ele pergunta, ele ouve, a decisão dele é baseada na nossa troca, né? Bom. Então, na verdade, o trabalho que tu faz aqui vai influenciar diretamente na tomada de decisão dele, também por conta dessa abertura que existe. Muito. Com o juiz atual da infância e com outros também, assim, na própria família. Como eu estou há muitos anos, de uma certa forma me conhecem a minha maneira de trabalhar, a minha seriedade, vamos dizer assim. A forma como eu escrevo, tudo isso vai te dando um crédito para, vamos dizer assim, o que tu coloca no teu laudo realmente ser levado em conta, né? Tu vai acumulando um crédito. Sim, tá certo. E para terminar, para aqueles colegas que estão ouvindo aqui que se interessaram pela área de psicologia jurídica, tem alguma dica que tu dá? Conselhos, recomendações? Eu fui meio que surpreendido de ver que eu tinha um perfil para isso, né? No sentido que eu sou uma pessoa detalhista, eu tenho uma cabeça meio investigativa, assim, de querer ficar fuçando e indo a fundo, né? Tem que ter um pouco esse perfil, né? De mais reflexivo, digamos assim. E de resto aí, na verdade, é uma dica para todas as áreas da psicologia. É sempre dureza a coisa. Nosso trabalho é sempre, a gente lida com o sofrimento humano, né? A gente lida com conflito, com as coisas difíceis da vida das pessoas. E aí a gente tem que ter uma estrutura para isso, né? A gente tem que ter, e a gente paga um preço por isso, é inevitável, assim, né? E com o passar dos anos vai sentindo, mas ao mesmo tempo, né, se aquilo é a vocação da pessoa de alguma forma, ela também não se vê fazendo outra coisa, né, trabalhando com o ser humano. Talvez a dica principal possa ser se interesse verdadeiramente pelas pessoas que tu está atendendo, né? Porque isso aí te situa completamente. No momento que tu está interessado, tu pode até talvez não ter a formação. Como eu entrei aqui, eu não tinha nunca feito... Eu tinha estudado para o concurso. E aí eu estudei psicologia jurídica ali. Essa é uma boa dica também, né? Estudar para o concurso. Estudar. E aí quando eu entrei, como a demanda ainda não tinha o volume que foi tendo, eu pude estudar mais ali nos primeiros meses, né? Então... Eu não tinha nenhum tipo de formação. Como é que eu me safei? Realmente me interessando. Cada pessoa que eu entrevisto, eu realmente entro na história e aí tu acha o caminho para atuar. Como quando eu entrei na questão da avaliação de abuso sexual, também não tinha uma formação, assim. Eu fiz as minhas leituras ali na época. Mas não é que tu entra de verdade com a tua mente concentrada e interessada, e se tu tem essa coisa investigativa. Mas enfim, se tu te deixa realmente interessar, tu acha o caminho para fazer o teu trabalho. É isso. Entendido. Leandro, de novo, muito, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade. Foi uma conversa, uma entrevista muito prazerosa, muito gostosa de ter. Muito bom conversar contigo. Legal. E obrigado. Valeu mais uma vez. Muito obrigado.